Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ora de madrugada? Você tem esse hábito de orar de madrugada? Nesse vídeo eu quero dizer para você, explicar para você o porquê eu não oro de madrugada. Já orei, já fiz muito isso, mas hoje não oro mais de madrugada. Calma. Sei que talvez alguém desse vídeo já pare esse vídeo e diga, está falando coisa que não deve, está falando heresia. Mas não. Vou te explicar porque é que eu não oro mais de madrugada. Vamos lá. A gente tem que entender, meus irmãos, que a oração de madrugada, ela é algo que muitas pessoas ela tem esse hábito de orar nas madrugadas. Tem pessoas que oram nas madrugadas e afirmam que na madrugada tem mais poder e que na madrugada é melhor buscar a Deus. O que é que a Bíblia vai dizer a respeito desse assunto? O que é que a Bíblia ela vai falar, vai mencionar a respeito disso? Um texto muito emblemático que fala sobre esse assunto é lá em Provérbios 8,17, que fala: os que de madrugada me buscam, me encontram. Olha só, interessantíssimo esse assunto. Se a gente for observar, nós vamos entender que a oração na madrugada, muitas vezes, ela é feita da seguinte forma. A pessoa, às vezes, ela vai dormir um certo horário, mais cedo, 10, 11 horas da noite, e coloca o celular, e coloca um despertador lá para as 3 horas da madrugada. Então, ele acorda ao tocar do despertador e vai orar. E muitas vezes, claro que não são todas as pessoas, mas muitas vezes a pessoa, ela dormindo, ela quando acorda, ela está com sono. E ela às vezes dorme no meio da oração. Ou às vezes não presta atenção direito na oração, porque está com sono, porque está quase dormindo. Ou em outros casos, a pessoa ela fica acordada já, ela ainda não dorme antes da oração e fica acordada até a madrugada, até 1 da madrugada, 2 horas, e naquele horário essa pessoa vai orar antes de dormir. Mas vamos entender o que é que a palavra ela está dizendo, o que é que a Bíblia ela diz. Meus irmãos, a Bíblia ela diz lá em Provérbios 8,17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram, certo? Certo. Só que se você for ler esse texto, esse mesmo texto, em outras versões, você vai ver que, geralmente, esse texto, no seu sentido original, ele vai ser falado da seguinte forma: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me encontram. Em outras traduções, você vai ver ele dizendo, eu amo os que me amam, e os que me buscam, me encontram. Então, o sentido original da palavra madrugada aqui nesse texto não é você acordar no meio da noite e ir orar, e sim você buscar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus de madrugada, que no caso seria o sentido de orar cedo, buscar cedo, clamar cedo. Então vamos entender. Há 20, 30 anos atrás, o tempo mudou ultimamente. Hoje as pessoas acordam 6, 7 horas da manhã, mas antigamente as pessoas tinham o hábito de acordar na madrugada para começar o seu dia. Sua rotina começava ao cantar do galo. Sua rotina começava no meio da madrugada. Então, quando esse texto ele fala os que de madrugada me buscam me encontram, ou os que cedo me buscam me encontram, ele está falando a respeito de pessoas que acordavam para começar o seu dia e antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa no seu dia, elas buscavam e clamavam ao Senhor. Então, quando a gente vai olhar para essa palavra, a gente vai ver o quão grandioso é o poder de Deus através da sua palavra. Irmãos, eu sempre gosto de procurar respostas para muitas perguntas. E uma delas que eu tinha é o porquê que Deus se agradaria de alguém que acorda no meio da noite para orar.
certo? Tem gente até que diz que orar de madrugada, a fila é menor. Meus irmãos, é claro que isso não existe. Isso é limitar o poder de Deus. Deus, ele vai nos ouvir, ele vai nos ouvir a nossa oração em qualquer horário do dia. Não é porque eu estou orando um certo horário, um horário específico, que Deus, ele vai me ouvir. É claro que orando no meio da noite, geralmente eu vou ter um momento onde não vai haver distrações, onde as pessoas elas estão dormindo e onde eu vou ter um lugar silencioso, um momento silencioso, onde eu vou falar com Deus. Mas eu não posso dizer que Deus ele vai me ouvir mais ou menos, ou vai me responder porque eu estou orando em um certo horário. Mas quando esta palavra ela diz: os que cedo me buscam me encontram, o sentido dela é aqueles que buscam a Deus antes de qualquer coisa do seu dia. Então, aí, nesse momento eu quero te fazer a pergunta: em que horário do dia você reserva para buscar mais a Deus, para clamar mais a Deus? Tem gente que gosta de orar à tarde, buscar à tarde. Tem gente que gosta de ler à noite, de buscar a Deus à noite. Outras pessoas têm o costume de realmente da madrugada. Outras pessoas têm o costume ao amanhecer, no começo do seu dia. Então, por que é que a Bíblia ela vai nos incentivar a buscar Deus no início do nosso dia, no início da nossa rotina? Porque às vezes a gente deixa para buscar Deus, para clamar a Deus, no último momento do nosso dia. Quando a gente está cansado, quando a gente está fadigado, quando tudo que a gente quer é dormir, nosso corpo só quer cama. Então a gente vai estudar, vai ler, vai meditar, vai orar e no meio daquilo a gente cansa e a gente para, porque é o final do nosso dia. Mas quando nós acordamos, a gente está com a mente vazia, a gente está com a mente limpa, a gente está descansado. Então é o melhor horário para se buscar a Deus. E não quer dizer que Deus não ouça ou Deus não faça a sua obra em outros horários, claro que faz. Mas este é o melhor horário para se fazer as coisas de Deus, porque a nossa mente está vazia. Faça um teste. Antes de qualquer coisa do seu dia, busque a Deus, ore a Deus, clame, fale com Ele e veja como será o resto do seu dia. Por que é que isso agrada a Deus? Porque alguém que ora, que clama, que faz a sua obra, ao acordar, ele está dizendo para Deus que ele o ama e que ele faz as coisas dele antes de qualquer coisa dessa vida. Antes de trabalhar, antes de estudar, antes de ir para a escola, antes de fazer alguma coisa do seu dia a dia, ele busca a Deus, ele clama a Deus. Este é o sentido original desta palavra. Então, nesse momento, é por isso que eu quero te explicar, é com essa explicação que eu quero te dizer, por isso que eu deixei de orar na madrugada. Porque muitas vezes eu colocava o celular para alarmar, experiência própria, e eu ia orar de madrugada, e no meio da oração eu dormia, porque eu estava muito sonolento, eu estava com muito sono. No meio da oração eu dormia, às vezes também ficava já acordado à noite. Quando chegava o horário de orar, eu orava, mas também dormia. Por quê? Porque a gente está cansado, a gente está sonolento. E não adianta a gente fazer as coisas de Deus dessa forma, porque será sacrifício de tolo, certo? Deus não se agrada do sofrimento do homem. Eu não posso fazer as coisas de Deus simplesmente por fazer. Se eu vou orar, eu tenho que entender que eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou orando, que eu devo realmente clamar a Deus até o fim e não orar cansado até o ponto de eu dormir sem nem lembrar aquilo que eu orei. Então, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida. A Bíblia ela vai falar a respeito de orar, e aqueles que oram cedo, ou seja, antes de qualquer coisa do seu dia, claro que acharão a Deus, claro que irão agradar ao Senhor. Faça o teste, ore, clame, busque a Deus antes de qualquer coisa do seu dia e veja como o seu dia será muito diferente. Amém? Eu não quero desencorajar você que tem esse costume de orar de madrugada. Se você tem um costume e faz isto bem e não dorme, muito bem, continue, porque cada um vai ter a sua capacidade. Cada um vai saber como ele
como é melhor para ele buscar a Deus. Então, se você tem esse costume, continue. Que Deus continue lhe abençoando nessa sua rotina de oração e de busca a Deus. Mas eu estou querendo te explicar que a Bíblia ela não fala a respeito da madrugada como nós pensamos, e sim da madrugada como logo cedo. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.